Hoje se comemora a Páscoa e os irmãos sabem que a Páscoa ela só perde para o Natal. O Natal é uma data mais expressiva, mais comemorada no mundo todo. Mas abaixo do Natal tem a Páscoa, que muitas famílias também celebram e comemoram. E onde é que surgiu essa Páscoa? Onde foi instituída a Páscoa? Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar o texto aonde foi instituída a primeira Páscoa. Vai estar registrado no livro do Êxodo, no capítulo 12 de Êxodo. Se você quiser, como é que iniciou a Páscoa, você vai ler Êxodo capítulo 12. E ali há um recado, uma ordem de Deus para o povo de Israel, para os hebreus, para que os hebreus, as famílias, matassem um cordeiro, porque passaria ainda no Egito, quando o povo ainda estava escravizado no Egito, passaria, irmãos, o anjo da morte, mas as casas dos hebreus que tivesse ali um cordeiro que foi morto e com o sangue daquele cordeiro fosse ali, irmãos, espiado nos umbrais, nas vegas das portas das casas dos judeus, dos hebreus, quando esse anjo da morte, ou destruidor em algumas traduções, quando esse destruidor passasse no Egito, passasse pelas casas, as casas que tivessem o sangue nos umbrais, esse anjo da morte, ele não entraria na casa, mas ele passaria por cima das casas. Quem me ouve, diga amém. Amém. Então, a palavra Páscoa, que é Pesach, ela significa passar, ou passar por cima. Essa é a Páscoa. Capítulo 12 de Êxodo foi instituída a primeira Páscoa. Então todos os hebreus, eles fizeram isso, obedeceram a ordem de Deus, mataram o cordeiro ali sem mácula, o cordeiro maturo, e fizeram ali aquele ritual aonde houve uma ordem de Deus. Então quando o anjo da morte passou, ele entrou na casa dos egípcios e matou, exterminou os primogênitos, os primeiros filhos, até dos animais, irmãos. Imagine aquele anjo da morte passando e matando os primogênitos. Isso poderia ser da família mais simples, como da família da maior autoridade do Egito. O anjo passou na casa que tinha sangue nas portas, o anjo passava por cima. Na casa que não tinha sangue, o anjo da morte entrava e matava o primogênito. Isso foi instituído no mês de Nissan, no dia 14, em 1446 antes de Cristo. Então o Senhor deu uma ordem para eles comemorar, festa judaica, comemorar, celebrar a Páscoa. Então a Páscoa do judeu não é igual à Páscoa dos cristãos. Os judeus, eles celebram o que? A libertação, que eles saíram do Egito, o livramento. Nós poderemos utilizar essa expressão aqui, livramento, porque houve livramento de morte aquela noite, quando o anjo da morte passou. Houve livramento de morte nas casas dos hebreus. Então, quando uma família judia, eles comemoram, eles celebram a Páscoa, eles estão dizendo: nós fomos libertos da escravidão do Egito, nós recebemos o livramento de Deus lá no Egito, nós fomos arrancados lá do Egito com mão forte. Então eles celebram com veemência a Páscoa, porque é um dia memorial para os judeus. Glória a Deus. E aí, aonde a igreja, aonde os cristãos
entram nessa questão de Páscoa. Porque os irmãos sabem que algumas datas comemorativas, com o passar do tempo, foram deturpadas. E aí entra uma questão comercial. Um exemplo, vocês viram na Sexta-feira Santa, que as pessoas não comem carne. Elas comem o que, irmãos? Peixe. Eu estava na rua, procurei um açougue aberto, não achei, gente. Procurei, não achei. Aí eu lembrei, hoje é a tal da Sexta-feira Santa, o povo não come carne, come peixe. Mas a gente sabe que nessas datas comemorativas, como Natal, Páscoa, Dia das Mães e outras datas comemorativas, entra a questão do comércio, de ganhar dinheiro. Então, na Páscoa, se entende-se que é o dia de comer chocolate, se entende-se que é o dia do coelho da Páscoa. Então a Páscoa era meio deturpada. Então tem a Páscoa judaica, a Páscoa secular. E qual é a Páscoa que nós, a igreja, deve se lembrar, deve aqui nessa noite ressaltar, trazer para a consciência qual Páscoa, o que a Bíblia ela fala sobre a Páscoa para a igreja, qual o ritual que nós devemos usar aqui essa noite. Primeiro, irmãos, que nós não usaremos de ritual algum aqui na igreja. Amém, meus irmãos? Ritual algum. Hoje é o culto de Santa Ceia do Senhor. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas na data da Páscoa foi justamente a data que Jesus, ele foi morto, ele foi traído e ele foi crucificado e ele ressuscitou, glória a Deus, pelo domingo de manhã. Os irmãos sabem que existe uma polêmica, eu não quero entrar nesses méritos, porque aqui não é aula de teologia, existe uma polêmica que Jesus morreu na quarta-feira, e aí da quinta, sexta, sábado, então existe toda uma polêmica. Nós não vamos entrar nesse mérito aqui, irmãos, mas se fala-se que ele ressuscitou no domingo pela manhã. Por isso que a igreja não guarda o sábado, a igreja prioriza o domingo, que é o primeiro dia da semana. Quando você cultua no domingo pela manhã, na escola dominical, na consagração, você vem no culto à noite, você está primiciando ao Senhor, você está dizendo: o meu dia, a minha semana, a minha primeira devoção, eu estou entregando a Deus. Então você já começa uma semana bem. Por quê? Porque Deus já toma o rumo da tua semana, porque você já entregou o seu primeiro dia ao Senhor. Então a igreja não guarda o sábado. Quem guarda o sábado é o judeu. E o povo faz uma confusão, porque você precisa entender o seguinte, que a Bíblia, ela tem palavras voltadas ao judaísmo, ela tem palavra voltada à igreja, e ela tem palavra voltada aos gentios, aos ímpios. E as pessoas fazem uma confusão, e o que é do gentio, a igreja pega, o que é do judeu, a igreja pega, e vira uma miscelânea, e o povo não sabe o que faz. E às vezes você está praticando uma religião que é judaica, e aonde Cristo, ele não colocou, não instituiu isso para você. Então, quando nós falamos da Páscoa, nós precisamos ter esse entendimento que Cristo, ele morreu durante a Páscoa. Então o que eu devo celebrar na data da Páscoa? Eu como igreja do Senhor, eu tenho que celebrar a ressurreição de Cristo. Nenhuma religião tem esse privilégio. Do que, pastor? De comemorar, de celebrar a ressurreição do fundador da igreja. Porque Cristo fundou a igreja. Olha, ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Você faz parte da igreja. Então nenhuma religião pode comemorar a celebração da Páscoa pensando, entendendo que o seu fundador morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Não, você pode visitar os túmulos de fundadores de diversas seitas, grupos religiosos no mundo inteiro, mas nenhum túmulo vai estar uma placa dizendo: ele ressuscitou. Não,
só a de Jesus lá em Jerusalém. Glória, que você vai chegar lá, vai estar escrito, ele não está aqui, porque já ressuscitou. Já ressuscitou. Então, olha o privilégio que eu tenho. Eu sirvo a Deus, eu participo da igreja. Durante a Páscoa, o meu Cristo foi crucificado, o meu Cristo foi maltratado, mas pela manhã de domingo, alguém foi lá no túmulo e perceberam que a pedra já tinha sido removida, e quando foram lá encontrar o túmulo vazio, ele não está mais aqui, ele está vivo à direita de Deus, à direita do Pai. Então o escritor aos Hebreus, ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Por quê? Porque ele está vivo. Glória a Deus. Mas por que ele morreu, pastor? Porque ele morreu e logo na Páscoa? Porque a religião judaica, ela traz a sombra dos acontecimentos para a igreja. O judeu comemora a Páscoa, a igreja celebra a ceia. O judeu, eles comemoram, eles celebram que eles foram tirados do Egito, da escravidão de Faraó, do peso de Faraó, da cultura egípcia, das leis egípcias, da idolatria do Egito, que era diversos deuses. Por isso que quando Moisés, ele escreve o livro de Gênesis, você vai entender que Moisés, ele está falando na revelação divina, que o Senhor, ele fez um luminar maior, um luminar menor. O Senhor, ele criou ali a natureza, ele está especificando os detalhes ali da construção, da fundação, da formação de tudo. Por quê? Porque no Egito havia uma idolatria terrível, onde se adorava água, onde se adorava animais, adorava sol, adorava tudo. E aí Moisés, ele chega quebrando o protocolo, dizendo: quem fez tudo isso foi o meu Deus. Não tem para que eu adorar sol, porque eu adoro o dono do sol, aquele que fez o sol, aquele que fez a nuvem, aquele que fez a lua, aquele que fez a natureza, aquele que formou o homem. É ele que eu adoro. Então quando ele escreve ali o Pentateuco, ele vem quebrando todo o ritual, toda a cultura de idolatria do Egito, e mostrando que o Deus de Israel, o Deus do povo de Deus, é poderoso, é o Deus criador. Você pode levantar sua mão e adorar, porque essa igreja não adora um Deus morto, essa igreja serve um Deus vivo. Não pega aqui na câmera, não, né? Então preste atenção nisso, que quando o povo de Israel, o povo judeu, está celebrando que eles saíram da escravidão do Egito, na Páscoa, no dia de hoje, a igreja do Senhor, ela está celebrando que nós saímos do Egito do mundo também. Glória a Deus. Outrora você estava lá no Egito do mundo, escravizado por Faraó, que é uma tipologia do diabo, oprimido com o peso da cultura maligna satânica. E quando você estava lá no mundo, você não tinha uma outra opção, porque você era escravo. Meu Deus, você era escravo. Então a igreja, ela precisava de um cordeiro para ser morto. E não ia ser um cordeiro que ia ser morto no individual. Um cordeiro ia ser morto para o coletivo. Glória. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu filho unigênito, seu único unigênito, amém? Para que desse a vida por nós. Então perceba algo interessante, amados, que o Cordeiro de Deus, porque João Batista, lá no batismo, ele identificou que Cristo era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro precisava ser morto, como o Cordeiro na casa do hebreu foi morto. Agora o Cordeiro vai ser morto, vai ser sacrificado. Por quê? Por amor. E aí Cristo, ele foi levado à cruz, sacrificado, morto. E esse ritual, amém? Esse ritual fez com que
que hoje, que todo aquele que entrega a sua vida a Cristo, ele está, irmãos, livre da escravidão do Egito, livre do pecado, livre do mal. Então quando aquele espírito do mal, ele vem tentar entrar na minha casa, entrar no meu lar, ele não consegue. Não é porque lá na minha casa tem sangue de animal, não, porque quando ele depara com a minha casa, depara com a tua casa, depara com a tua família, ele vai encontrar sangue de Jesus, sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Quem é lavado no sangue de Jesus? Levante a tua mão e diga: eu sou lavado no sangue de Jesus. Então a sua casa espiritual, glória, ela tem sangue de Jesus. Eu nunca esqueço de uma família que uma vez, um casal, eles estavam se arrumando para ir à igreja e eles tinham 2 filhos. E os filhos estavam dormindo. E eles se arrumaram e falaram: vamos para a igreja, vamos deixar eles aqui. Mas sozinhos, eram pequenos, 7 anos. Mas sozinho é rápido, a gente vai no culto e volta logo. Tá? Aí eles se arrumaram e antes deles saírem de casa, a mãe colocou a mão sobre as crianças e falou assim: Senhor, cobre os meus filhos com o sangue de Jesus. Com o sangue de Jesus. E eles foram. E nisso havia um ladrão que estava próximo ali. E esse ladrão percebeu que o casal saiu de casa. Esse ladrão aproveitou a ocasião, a oportunidade. O que ele fez? Ele quebrou a janela, arrebentou a janela, pulou da janela e entrou dentro da casa e começou a pegar eletroeletrônico, eletrodoméstico, começou a roubar tudo, colocar tudo ali dentro de um saco, arrumar tudo para levar embora. E quando ele entrou dentro do quarto que as crianças estavam ali dormindo, ele viu alguma coisa. E o que ele viu, ele saiu correndo. Começou a querer quebrar a porta para sair. Nessa que ele estava saindo da casa, o casal estava retornando para casa. Eles voltaram logo do culto. Quando eles estavam retornando para casa, se depararam com aquele ladrão, se assustaram. A mãe começou a gritar: meus filhos, esse homem matou meus filhos, e agora? E aquele ladrão gritando, dizendo: eu preciso ir embora, eu não fiz nada. Eu só sei que eu vi muito sangue lá no quarto, mas eu não fiz nada. E a mãe, desesperada, abriu a porta, saiu correndo. Quando a mãe chegou dentro do quarto, as crianças estavam lá dormindo. Não havia acontecido nada. Aí a mãe disse: mas não aconteceu nada. E o ladrão gritando: eu só vi sangue, mas não foi eu. Aí na hora o Espírito de Deus falou no coração dela: você não pediu para cobrir os teus filhos com sangue? Eles estão cobertos com sangue. Eles estão cobertos com sangue. Eu quero declarar sobre a tua vida, você que está me assistindo pela internet, a tua casa, a tua família, teu filho, teu esposo, tua esposa estão cobertos com o sangue de Jesus. Não tem mal, não tem morte, não tem mortandade, não tem peste que assola ao meio-dia, que vai tocar na tua vida, na tua casa, na tua família, porque a igreja não está coberta com o sangue do Cordeiro Imaculado. Só quem é lavado no sangue celebre ao Senhor, porque hoje é a Páscoa, Cristo é nossa Páscoa. Quando nós pensamos em Páscoa, nós precisamos entender que Cristo, Ele ressuscitou. O Deus que você serve não é um Deus morto, não é um Deus que dorme, Ele não tosqueneja, Ele trabalha de noite ao teu favor. O guarda de Israel, Ele está em prontidão olhando para a tua vida essa noite. O Deus dessa igreja é poderoso, Ele manda em cima e manda embaixo. O Deus dessa igreja, ó irmão, alguém pode dizer: mas está um caos total. É verdade, sim, o mundo está em pânico, o mundo está em crise, o mundo está em desespero, mas a igreja está guardada pelo poder do nome de Jesus. Eu sinto a mão de Deus sobre a minha vida, eu sinto a mão de Deus sobre a tua vida, sobre esta igreja. Nós estamos sendo guardados por Deus. Guarda de Israel não dorme, glória. Não dorme, o guarda de Israel não dorme. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 6, ele disse assim: eu vi ao Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Sabe o que Isaías estava dizendo? No ano em que morreu o rei Uzias,
atmosfera espiritual. Então, o reino de Deus é um reino intacto. É por isso que eu fiquei 10 meses falando sobre o reino. Teve gente que não entendeu nada. Quem é aprisionado na religião não entendeu nada, porque gosta da religião. E os religiosos, eles não sabem o que faz. Uma hora eles falam uma coisa, outra hora eles falam outras coisas. Eles não sabem o que faz. Se o governo do Brasil pede para fechar a igreja, eles já entendem como uma perseguição, porque eles não sabem nem o que é perseguição. Eles não entendem nada. Eles são bitolados na religião. Mas quem vive o reino de Deus, quem entende o que é o reino de Deus, está guardado, está protegido, está sendo guiado pelo Senhor. Diante do caos, diante da luta, o Senhor vai no teu caminho, vai na tua frente, quebrando os embaraços, cortando o laço, quebrando os carros do fogo, destruindo toda a armadilha do diabo e te dando livramento. Porque quando eu falo de Páscoa, eu falo de livramento. O anjo da morte passa, mas na casa do crente tem sangue, e ele não pode ver sangue, ele não suporta ver sangue. Quando ele vê sangue, ele corre, porque sangue é vida, sangue é Cristo na cruz do Calvário, derramando pela igreja. É mais o que é salvo, é mais o que eu vou levar ao céu, é mais o que eu estou libertando. É sangue, é sangue, é sangue, é sangue. Quando eu falo de Páscoa, quando eu falo que Cristo é a minha Páscoa, eu me lembro que o apóstolo Paulo, ele disse à igreja de Colossos, ele disse o seguinte, em Colossenses capítulo 2, versículo 14, ele fala que o Senhor pegou a cédula do pecado e cravou ela. O que é isso, pastor? Quando um judeu, ele pagava uma dívida, ele pegava o cravo, glória, ele pegava aquele cravo e ele cravava naquele contrato, naquele papel, cravava. O que é isso? Está pago. Glória a Deus. Como assim? Você rasgou o negócio, você arrebentou o negócio, você colocou o cravo. O que é isso? Está pago. Era um costume judaico. Está pago. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ele pegou aquela cédula e cravou na cruz. Glória. Você não deve nada a ninguém. Ai, pastor, estou tão oprimido. Será que eu sou digno de tomar ceia do Senhor? Você não deve nada a ninguém. A religião, ela coloca na nossa mente que nós somos escravos. Mas nessa noite, aonde nós estamos aqui, participando da ceia do Senhor, o Senhor está dizendo: você é filho. Enquanto você estava no Egito, você era escravo, mas hoje você está em Jerusalém, você é filho. Você é filho, você é filho. Páscoa, Cristo sendo o Cordeiro Pascual, Ele está dizendo: eu já paguei a dívida. Hoje você não é mais escravo, você é filho. Outra questão que o Senhor resolveu na cruz durante a Páscoa é que o Senhor, além de ter vencido o pecado, Ele também venceu a morte. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a tua força, o teu ferrão? Cadê o teu poder, morte? Porque Cristo na cruz, Ele venceu a morte. Aleluia. Porque as pessoas entendem de morte de uma forma rasa. Alguém pensa assim: ah, fulano morreu e ali acabou, né? Tal, acabou ali no cemitério. Não, irmãos, dentro de um corpo existe uma alma, e essa alma, ela tem dois destinos: ou ela vai ao céu, ou ela vai ao inferno. Então a morte, ela não acaba no cemitério. Você que está me assistindo, a morte não acaba no cemitério. Aquilo ali é a morte física. Ainda tem a alma. Dentro do seu corpo tem uma alma. Por que você sente tristeza? Porque dentro do seu corpo tem uma alma. Porque às vezes você fala: ah, meu coração está tão abatido. Não é o seu coração músculo, porque alguém pode trocar de coração. Por isso tem transplante de coração. Você pode pegar um coração transplantado de um bandido, colocar dentro de você, e você não vai se tornar um bandido. Por quê? Porque é só um músculo, não é nada. Mas existe uma alma dentro da gente que ama, que chora, que fica triste. Você lembra quando o salmista dizia: oh, minha alma, porque entristece, porque chora? Dentro de nós existe uma alma, e quando esse corpo físico ele morre, a Bíblia diz na Eclesiastes que o pó, ele volta ao pó, o espírito volta a Deus, mas sobrou a alma, porque nós somos três: corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo, ele falou isso claramente lá em Tessalonicenses, que o Senhor nos santifica em tudo, em corpo, alma e espírito. Então o espírito quem fez? Foi Deus. Então o espírito volta a Deus, o pó, a carne volta ao cemitério, volta ao pó, mas a alma, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Então quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele está dizendo: agora sim, as almas que me aceitarem, elas não vão ao inferno, elas vão ao céu. Por
Glória. Eu preciso terminar. Porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, porque Ele sacrificou por mim. Eu não preciso, meu irmão, ficar servindo a Deus oprimido, fazendo sacrifícios de tolo. A religião, ela impõe sacrifícios de tolo. Não, eu não preciso, porque o Senhor já sacrificou por mim. Não confunda renúncias com sacrifícios. Tem gente que vive um evangelho que fica torturando, como aquele evangelho opressor, maligno, aquela coisa que a pessoa serve a Deus na igreja oprimido. Não, o evangelho não é isso. O evangelho é boas novas. O evangelho, meu irmão, não é um evangelho opressor. O evangelho não é aquele evangelho daquela mulher encurvada, que quando Jesus chegou na sinagoga, e a Bíblia diz que tinha uma mulher curvada, estava há 18 anos. A Bíblia diz que havia um espírito de enfermidade, e Cristo olhou para ela. A Bíblia diz que o Senhor colocou as mãos sobre ela e disse: mulher, estás livre. E ali os fariseus religiosos ficaram ali com raiva, porque era sábado, e eles estavam ali apegados aos rituais, ao sacrifício, à religião. E Cristo falou: não, essa mulher precisava disso, porque há 18 anos Satanás mantinha ela presa. Esse, irmãos, esse é o ritual religioso, onde oprime as pessoas. As pessoas estão na igreja, mas estão cabisbaixa, estão com espíritos imundos, oprimida, porque a mulher estava encurvada. Porque a intenção de Satanás é pegar a tua cabeça e jogar para baixo. Por que jogar para baixo? Porque vai tirar o foco de cima, do céu. Mas Paulo disse: olhai para cima, do céu para cima. É de lá que vem vitória, é de lá que vem livramento, é de lá que vem cura. Então o diabo, o que ele fez? Ele pegou a cabeça daquela mulher e jogou para baixo. Mas Cristo foi lá, colocou a mão sobre ela, gerou uma libertação na vida dela, e ela ficou agora com a cabeça para cima, porque é de cima que vem o milagre. Então esse é o evangelho que nós pregamos nessa igreja. Não é o evangelho que vai jogar você lá no buraco, não é o evangelho que vai deixar você um crente oprimido, um crente abatido, um crente enfraquecido. O evangelho que eu prego essa noite é o evangelho da libertação, é o evangelho do milagre, da cura, da restauração. Se entrou alguém aqui cabisbaixo, oprimido por causa da pandemia, nessa noite eu libero uma palavra de libertação sobre a tua vida. Você não está mais no Egito, você não está mais debaixo da mão de Faraó, você não está mais debaixo da mão do diabo. Você é filho de Deus. O sangue de Jesus te comprou na cruz do Calvário, e nessa noite o Senhor está dizendo: levanta a tua cabeça, porque eu estou te abençoando. Levante a tua cabeça, porque eu estou contigo. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém aqui possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Você não é mais escravo, porque Cristo é a minha Páscoa, porque Cristo é o meu Cordeiro Pascual. Sabe por quê? Porque eu não preciso idolatrar mais ninguém. Ele não me fez um idólatra, Ele me fez um adorador. O idólatra, ele está adorando ídolos, está idolatrando ídolos, está matando animais, está pulando muro de cemitério, está oferecendo oferendas. Mas o cristão não precisa nada disso. O nosso Cordeiro já foi morto. O que eu preciso fazer é adorar, porque Ele morreu como Cordeiro, mas ressuscitou como leão. Ele morreu como Cordeiro e ressuscitou como leão. Então eu só vou adorar. Ele não me fez um idólatra, Ele me fez um adorador. E quem é adorador, adora aqui, adora ali, adora lá, adora em casa, adora à noite, adora de dia. Se está triste, adora. Se está bem, adora. Está doente, adora. Se está cheio de saúde, adora. Não pare de adorar, porque Cristo te fez um adorador. Para finalizar, porque Cristo é o meu Cordeiro Pascual. Glória. Porque Ele disse que Ele iria ao Pai, mas um dia Ele voltaria e levaria a sua igreja, a sua família para perto dEle. E aonde Ele estivesse, nós, eu, você que está me assistindo, um dia também vai estar perto dEle. Glória. Enquanto você está aqui, Ele está preparando morada. Glória. Não, você não está entendendo isso. Enquanto você está aqui, glória, existe uma morada celestial.
glória. Ele cuida da tua morada física, mas Ele está dizendo, um dia a tua alma também, ela vai ter uma casa. Um dia o teu corpo espiritual, porque o crente, ele é tremendo. O crente, ele é físico e espiritual. Tem hora que você está no físico, tem hora que você está na atmosfera só da terra, e aí você está preocupado com as coisas, com os problemas, com as dificuldades da vida. Você está ali, não dorme direito, pensando nisso, naquilo e agora tal, mas ao mesmo tempo você tem um espírito que ora, que chora, que adora a Deus, que vem ao culto, que vem aqui e participa da ceia. O teu espírito, você está alimentando o teu espírito. Então são duas casas. A casa física, o Senhor está cuidando aqui. A casa física, ela é bombardeada, é perseguida, tem luta, tem adversidade. Isso é normal, isso é comum. Todos os cristãos, verdadeiros cristãos, passaram por perseguições, e nós não vamos ficar imune, inerte também de não passar perseguições. Mas o Senhor está dizendo, mas a casa espiritual, eu tenho preparado morada. Enquanto você me adora aqui, me serve aqui, um dia tua alma, ela terá morada, e é perto de Deus. E a Bíblia diz que lá no céu não haverá choro, não haverá pranto, não haverá mais lágrima. Não, tudo que você está passando aqui, meu, lá em cima você não vai lembrar mais nada disso, porque lá vai ser novo céu, nova terra. Oh glória, você vai ser santo por completo, porque você vai estar perto de Deus, você vai estar diante de Deus, e a igreja vai estar ali adorando, celebrando, e vai dizer, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena ser perseguido, valeu a pena ser caluniado, valeu a pena ser criticado, ser chamado de cafona, de quadrado, valeu a pena. Mas hoje eu estou perto de Deus. Então se prepare, porque enquanto você está aqui, Deus está preparando algo melhor para a igreja dele. A igreja do Senhor já tem lugar reservado no céu. Então eu não posso parar de servir a Ele, porque o que me resta é a salvação. Se tu quer casa, quer carro, vai trabalhar, rapaz, vai estudar, que o Senhor vai te dar. Mas salvação, eu estou aqui porque eu creio na salvação. Eu estou aqui porque um dia eu vou morar no céu. Eu estou aqui porque eu estou preservando a minha vida espiritual. Alguém perdeu a santidade, alguém perdeu a comunhão, alguém perdeu a intimidade. Mas você que está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, o Senhor está dizendo para a tua vida: preserve, alimente o teu espírito, a tua alma, porque existe algo maior reservado para nós. Eu quero orar pela tua vida, se coloque de pé. Cristo é o meu Cordeiro Pascual. Eu quero que você entenda, eu quero que você guarde isso, que independente de tudo que está acontecendo, nós estamos conectados com Cristo. Amém, meus irmãos? O que é a nossa Páscoa? É Cristo. Não tem coelho, é cordeiro. Amém, irmãos? Não tem chocolate. O que tem é sangue derramado na cruz do Calvário. Nossa Páscoa é Cristo, glória. Você precisa entender isso. E nós vamos participar da ceia do Senhor, do cálice e do pão. E isso fala da vitória da igreja, fala da vitória. Amém? Tem pessoas que quando pensam no Cristo que morreu na cruz fica triste. Mas o nosso Cristo não é aquele Cristo que tem por aí, aquele Cristo, irmãos, com aquele rosto, né, fino, cara de triste, humilhado. Não, aquele Cristo ali é Cristo de povos. Não, o nosso Cristo é um Cristo que ele morreu como cordeiro, mas ele ressuscitou como leão. É um Cristo forte e valente, é um Cristo tremendo, é um Cristo que está olhando para essa igreja aqui hoje, e eu tenho certeza que essa igreja hoje está alegrando o coração de Deus, porque independente de tudo que está acontecendo, você está aqui. Amém? Você não teve medo, você enfrentou barreiras, está aqui hoje adorando ao Senhor. Esse é o Cristo dessa igreja. Por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você está, irmãos, ali se esforçando, rastejando, mas está servindo a Deus, e isso alegra o coração do Senhor. Tem gente fazendo tanta coisa para alegrar o coração do Senhor e não está alegrando, está entristecendo. Mas a tua força alegra o coração do Senhor, a tua adoração alegra o coração do Senhor. Glória. Então nessa noite nós vamos orar, e já vamos aproveitar e orar também pela ceia. Os diáconos vêm aqui na frente para a gente apresentar a ceia do Senhor, cálice, glória a Deus. E nós vamos orar, amém? Você vai pedir ao Senhor isso: Senhor, me dá graça, me dá força, me ajuda diante dessa pandemia. Porque, irmãos, quando alguém não é atingido no físico, é atingido no psicológico. Tem muitas pessoas com depressão, muitas pessoas oprimidas, pessoas entristecidas com tudo que está acontecendo, amém? E nós precisamos se refugiar em Deus.